Olá pessoal, tudo bem? Professor Marlo aqui, estou de volta para mostrar uma matéria hoje interessante, a questão da função e equação exponencial. A gente sabe que quando fala de exponencial, a gente tem muitas aplicações no dia a dia. Esse ano é um ano bem difícil para a gente, um ano de pandemia, um ano com todas essas notícias que a gente viveu. E com certeza em algum noticiário, em alguma leitura sua na internet, você viu alguém falar sobre a questão da curva exponencial do vírus, da contaminação, da propagação, enfim. Então é legal que você entenda isso porque pode ser um tema bem abordado em algumas provas futuras de vestibular que você venha fazer e é claro, a gente está aqui para tentar te ajudar a solucionar. Quer entender, quer aprender? Vem comigo! Lá, vamos tentar entender isso daqui. Vamos começar do início, do zero, de maneira direta, sem complicação. O que é uma função exponencial? Na função exponencial, a sua variável x ela passa a ser um expoente. E isso é que muda no jogo. Lembra, você estava acostumado com uma função de primeiro grau, de segundo grau, onde a variável x estava ali embaixo, estava na base, como nós chamamos. Agora ela foi deslocada para seu expoente. Então agora o seu y, né, como está aqui, ó, é igual a elevado a x. Está vendo x como um expoentezinho? Ah, Marli, esse a é o que nós vamos chamar de base. Igual a base da potência mesmo, tá? Então não mudamos o nome não, continuamos com a mesma nomenclatura para ficar fácil. Eu só tenho uma coisa para começar a aula te dizendo que é muito importante. Essa base. Essa base tem que ser olhada com muito carinho, muito de perto, para você não fazer besteira. Essa base, galera, ela é um número, mas ela não pode ser qualquer número. Essa base ela tem uma restrição ou uma condição de existência, se você preferir chamar assim. Qual seria a restrição, qual seria a condição de existência, Marlon, que eu tenho para essa base? Essa base tem que ser um número positivo, não importa se é um número fracionário, tá? Se é uma raiz, não tem problema, mas ela tem que ser um número positivo e ela tem que ser diferente de 1. Ah, tem uma explicação, tem um motivo para isso? De maneira bem direta, sim, tem uma explicação. Se essa base que você está vendo aqui, ela for, por exemplo, um número como 0, 0 elevado a qualquer coisa dá 1. Então você perde, por exemplo, o propósito do x. Então 0 elevado a 10 dá 0, 0 elevado a 5 dá 0. Então você teria uma função constante, não mais uma função exponencial, tá? O negativo, menos 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4, teria uma ambiguidade de valores. Então a gente coloca essa restrição. Ah, por que proibir o 1? Tá, eu entendi que tem que ser positivo, Marlon, mas por que eu vou proibir o 1? Eu vou proibir o 1 porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então eu também cairia numa situação similar ao zero, a ideia de uma função constante. Então, que fique bem claro, que isso seja bem definido na sua cabeça. A base pode ser qualquer número positivo e diferente de zero, tá certo? Bem, essa base vai influenciar em alguma coisa, Marlon, na hora que eu construir o meu gráfico? Vai. Por quê? O gráfico de uma função exponencial é uma curva, que nós apelidamos mesmo, chamamos no dia a dia muito de curva exponencial. Não tem problema nenhum quanto a isso, pode usar uma linguagem mais simples, mais comum para essa ideia que está ótimo. Mas o que eu preciso que você tenha atenção? Essa curva pode ter dois comportamentos apresentados na hora que você olha isso num gráfico. O primeiro comportamento, que é um comportamento de uma curva crescente, está percebendo isso? Ou seja, a gente está visualizando que à medida que o x está aumentando, o y também está aumentando. Quando isso acontece, eu quero que você tenha atenção a isso, significa que aquela base que a gente está conversando aqui há alguns minutinhos, ela é maior do que 1. Então, toda vez que a base for superior a 1, lembra que 1 não pode, certo? Nós já combinamos. Toda vez que ela for superior a 1, você já entendeu o recado. Significa que a sua função é crescente. Fica atento para isso, beleza? E se não for, Marlon, maior que 1? E se for abaixo de 1, lembrando que tem que ser acima do zero. Ou seja, se tiver especificamente falando entre 0 e 1, como é que eu faço? Pois é, quando ela está entre 0 e 1, o comportamento dela é esse aqui, ó, decrescente. Em outras palavras, à medida que o x vai aumentando, o seu valor de y vai diminuindo, tendendo a zero. Uma coisa legal de se observar, e aí lembrando que eu estou usando uma função clássica, padrão da exponencial, tá? Sem adicionar nenhum mais ali, vezes ou algum outro termo que possa ajudar a compor ainda mais a função, tá? Então, usando só a versão básica, y é igual a x, o que eu observo claramente aqui nos meus dois exemplos? Que essa curva ela vai tendendo a encostar no eixo x, tanto na crescente quanto na decrescente, percebeu isso? Mas ela literalmente não chega até esse eixo x, ela não chega ao y zerar,
tá bom? Então fica atento para você não dar bobeira também nisso daí. Mas essa curva pode ser deslocada para cima, para baixo? Pode. Isso vai depender, como eu falei, de você adicionar ou subtrair valores aqui, ou seja, modificações que você vai fazer na sua função padrão, tá bom? Então fica atento para você não perder essa visualização. Agora, só a função exponencial é importante para mim na prova? Não. Muitas vezes, quando você tem um exercício, e você pode ter um exercício de função, às vezes um gráfico é apresentado para você com valores e tudo mais, eu preciso extrair os pontos desse gráfico para descobrir a lei da função. Ou seja, eu acabo, de certa forma, levando isso para uma equação, transformando isso numa equação exponencial. Então, essa equação exponencial é tão importante quanto a função exponencial. Por isso que a gente vai dar uma olhadinha nela aqui. E para ser bem prático e bem direto, eu não vou te enrolar com teorias e teorias. Eu vou te mostrar na prática, de verdade, como é que você resolve uma equação exponencial. A ideia base é muito simples. A equação, ela, como nós já conhecemos, ela tem dois membros, né? Um membro à esquerda da igualdade e um à direita da igualdade. O que eu tenho que fazer para que eu tenha uma facilidade na hora de resolver uma equação exponencial? Eu vou fazer com que os dois membros dessa igualdade tenham a mesma base. Por quê? Porque quando eu tenho potências com bases iguais, eu consigo determinar a igualdade dos seus expoentes com mais facilidade. Quer ver isso na prática para entender? Olha o primeiro exemplo comigo. 2 elevado a x é igual a 16. Percebeu? 2 elevado a x é igual a 16. Olha só, o 16 ele pode ser escrito como uma potência de base 2. Então nós podemos chegar aqui e colocar, ó, desse lado 2 elevado a x igual. E aí o 16 eu posso escrevê-lo como potência de base 2. Lembra? 16 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 2 elevado à quarta. Uma vez que você conseguiu que as bases sejam iguais, vamos pensar? Ora, se 2 elevado a x é igual a 2 elevado à quarta, ou seja, se essas potências são iguais, bases iguais, expoentes iguais. É a única maneira de eu ter ali o mesmo valor para o caso. Então eu vou ignorar a base, né? Alguns alunos brincam dizendo assim, se você cortou a base. Na verdade, nós ignoramos a base, não é uma simplificação, é uma igualdade. Então ignoramos a base e igualamos direto os expoentes. Pronto. Está aqui a sua solução. De maneira simples, o x é igual a 4. Resolvemos a questão. Vamos dar uma olhada do lado? Ah, mas aqui agora é 8 e 32. Eu não consigo levar 32 para a base 8. Sim, mas você pode levar tanto o 32 quanto o 8 para a base 2. Então, nesse caso, você vai ter um trabalhinho de fazer com que os dois lados precisem reduzir para a mesma base. Então, olha que legal. O 8 é 2 ao cubo. Lembrando, o x mais 1 está aqui, ó. Igual a 32, que é 2 à quinta. Lembrando, o x menos 3 está aqui. Nós já vimos isso, você conhece também, aquela propriedade de potência de potência. Então, aqueles expoentes ali, eles podem se multiplicar. Cuidado com a distributiva, óbvio, né? Para não perder ali a atenção, ó. Então, ó, 3 vai multiplicar o x e o 1. Então, vai ficar 3x mais 3. E aqui o 5 a mesma coisa, ó. 5x menos 15. Certo? Percebeu que as bases são iguais? Ignora as bases e vai direitinho para a igualdade dos meus expoentes. Beleza? Aqui uma questão só de arrumação, né? Você pode passar o 3x para lá, vai ficar 5x menos 3x, vai ficar 2x, e pode passar o menos 15 para cá somando, vai ficar 18, tá? Então você vai ficar com, de lá 2x e aqui 18. 18 por 2, x é igual a 9. Então, resolvemos aqui de maneira tranquila. Solução é igual a 9, tá? Lembra, é uma equação normal, primeiro grau, então você pode fazer do jeitinho tradicional, tá? Sem complicação, sem qualquer dificuldade. Mas e se nós tivéssemos um caso um pouquinho mais elaborado, como esse terceiro caso aqui? Aqui a gente dá um conselho para você prestar muita atenção no detalhe. Repara, base 2, base 2, base 2, mas de repente eis que surge um 3, né? Seria ele um impostor?
Seria ele alguém que está atrapalhando a nossa vida? Pois é. Na verdade, a gente tem que dar um jeito de resolver isso mesmo, aquele 3 estando ali. Por quê? Porque o 3 eu não consigo levar ele para a base 2. Ele já está numa base irredutível, eu já não consigo mais manipular o 3. O 2, como eu falei, está tranquilo para a gente. E aí, o que eu faço? Como é que eu saio de uma situação dessa? Aqui você vai ter que ter um pouquinho mais de criatividade. Então, vem comigo para você entender o que pode ser feito. A gente vai usar aqui um artifício de cálculo. Que artifício é esse? Está vendo onde está 2 elevado a 2x? Pois é, eu vou desmembrar isso para você. Eu vou escrever assim, ó. 2 elevado a x elevado a 2. Posso escrever assim, Marro? Pode, porque você lembra que isso aqui é potência de potência? X vezes 2, 2x. Ó. Eu estou separando, na verdade. E repito o resto. Certo? Preste atenção. O termo 2 elevado a x, eu vou fazer uma manobra com você. Eu vou substituí-lo temporariamente como se fosse uma outra variável. Eu vou chamá-lo de uma letrinha diferente. Então, vamos supor que eu pegue esse 2 elevado a x e temporariamente eu chame ele de a. Então, eu vou chamá-lo de a por enquanto. Tudo bem? Quando eu faço essa substituição, eu fico com a ao quadrado menos 3 vezes a. Se você quiser, já puxa aquele menos 2 para o nosso lado. E olha que surpresa interessante. Isso virou uma equação do segundo grau, que você pode resolver pela fórmula de Bhaskara, se você conhece um pouco a questão de soma e produto, enfim. Você tem como chegar a uma solução simples, básica, através da resolução da equação do segundo grau. Então você pode perfeitamente bem aqui, ó, resolver esse Bhaskara. Eu vou adiantar para você aqui, ó, lembra? O delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, nosso delta vai dar 9 menos 8, ele vai dar 1. E aí, quando você pega para resolver, o seu a vai ficar menos b, mais ou menos a raiz desse delta sobre 2a. Eu vou chegar a dois gabaritos. Percebam? 3 mais 1, 4 por 2, 2. 3 menos 1, 2 por 2, 1. E aqui que seu professor vai pedir para você ter muito cuidado. Muitas vezes, quando o aluno acha naquele gabarito ali 1 e 2, ele corre para marcar se for uma questão de múltipla escolha, se for uma questão aberta, discursiva, ele acaba deixando como está, né? A solução 1 e 2, e ele acabou de cometer um erro grave. Você não descobriu o valor de x, você descobriu o valor de a. Então, você precisa descobrir o valor do x. Então, meu amigo, minha amiga, o seu trabalho não acabou. Você ainda tem coisinha para fazer. O que você tem que fazer agora? Substituir ele de volta da onde você tirou. Então, olha que maneiro. O a deu 2, tá? 2, que é o a, é igual a 2 elevado a x. Então, eu preciso terminar a questão voltando esses termos para o a, para que eu possa descobrir de fato o que foi perguntado, que foi o valor de x. Fazendo essa substituição, ó, 2 elevado a x é igual a 2 primeiro, tá? Obviamente aqui, quando a gente fala 2 é 2 elevado a 1, né? A gente não precisa ficar escrevendo esse 1, mas ele é 2 elevado a 1. Cortei. Meu primeiro x deu 1. Minha primeira resposta. Marlon, tem uma segunda resposta? Tem, vamos lá. 2 elevado a x é igual a 1. Opa, essa é boa. 2 elevado a x é igual a 1. Como é que eu faço para um valor de potência dar 1 ali numa condição dessa? É porque o x vale 0. Tá na dúvida? Tá com medo ainda? Deixa eu te ajudar. Pera aí. 2 elevado a x é igual... É só você escrever 1 como 2 elevado a 0. Lembra que você pode fazer isso com qualquer número que é 1? Colocar a base que você quiser elevado a 0. Então, meu x é 0. Então, olha a minha solução aqui, ó. Minha solução ficou 0 e 1, e não 1 e 2 como eu pensava. Se eu tenho essas duas respostas apresentadas num gabarito de uma questão, por exemplo, objetiva, eu posso ter alunos que muitas vezes fizeram tudo bonitinho e deram mole no final. Entendeu? Percebeu como a equação exponencial ela precisa ser bem traduzida, bem entendida? Então, se você gostou desse vídeo, curta,
compartilhe, divulgue para que o máximo de pessoas possa assistir e possa entender um pouquinho sobre função e equação exponencial. Eu te espero até o próximo vídeo aí, porque muita coisa legal de matemática e de física ainda vai vir no nosso canal. Sejam sempre juntos com a gente. Um abraço, pessoal!